Abra sua Bíblia, por favor. Então, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós leremos o versículo de número 10 ao versículo de número 31. É um longo texto, mas você vai observar quão importante e relevante esse texto é para a nossa vida. Diz assim o texto bíblico: Rogo-vos, pois, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, eu batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Esse é um dos versículos mais consoladores para mim como pastor. Se o próprio apóstolo Paulo podia dizer que ele não se lembrava de algumas coisas, vocês não imaginam como que eu me apego a esse versículo quando eu me esqueço de fazer algumas coisas na igreja. Verso de número 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, ó Deus bendito, pelo privilégio que temos de ler a tua palavra e nela meditar. Fala, Senhor bendito, ao nosso coração nesta manhã, pela instrumentalidade da palavra do Senhor, e que o teu Santo Espírito presente aqui, de fato, transforme a nossa mente, o nosso coração, à medida que compreendemos melhor essa porção da tua Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Como destruir uma igreja? Como arruinar a vitalidade de uma igreja? Como acabar com o ânimo, com a vitalidade, com a alegria da vida de um crente? Quais seriam as melhores estratégias? Como destruir a alegria dos cristãos quando eles se reúnem para adorar o Senhor? Como fazer com que os cristãos, de alguma maneira, se desviem dos alvos que eles têm? Qualquer que seja a resposta a essas perguntas, respostas
essa questão bem trágica. O fato é que nós não precisamos de muito esforço para destruir vitalidade. Nós não precisamos nos esforçar grandemente para causar uma erosão. O esforço é necessário para você se manter no curso e não para você se desviar, não para você se perder. Para você se perder, basta você não fazer nada, basta você não prestar atenção, basta você não fazer esforço algum. Para que não haja uma erosão, basta você deixar as coisas como elas estão. Além do mais, desviar do curso, naufragar, eles são processos inconscientes. Quando você se perde, você nem mesmo toma consciência de que você se perdeu, ou que você se desviou do alvo, ou que você naufragou, somente quando você já está perdido. Você não precisa fazer muita coisa. De fato, quando nós desviamos, o que nós fazemos é, nós deixamos de nos esforçar para manter o curso. Por isso que algumas pessoas muitas vezes dizem, mas é difícil viver a vida cristã. Claro, você precisa estar atento o tempo todo, porque a partir do momento que você baixar a guarda, a partir do momento que você deixar de estar atento, facilmente você será levado pelas correntezas da sociedade ao redor, dos desejos do seu coração e até mesmo das inclinações do inimigo. Não precisa fazer muita coisa e nem precisamos de muito esforço para destruir uma igreja ou para acabar com a vitalidade de um grupo de crentes. Parece que era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. No domingo passado, nós observamos como que o apóstolo Paulo levou o evangelho para aquela cidade de Corinto, que era uma cidade importante no Império Romano, e como Paulo evangelizou ali. 5 anos depois que o apóstolo Paulo esteve naquela cidade, e vejam, ele permaneceu naquela cidade por um longo tempo. Aquela foi a segunda cidade na qual ele permaneceu por mais tempo nas suas viagens missionárias. Ele permaneceu 1 ano e meio ali. A única cidade que ele permaneceu mais tempo do que isso foi na cidade de Éfeso. Mas na cidade de Corinto ele permaneceu 1 ano e meio. Geralmente ele chegava em uma cidade, pregava o evangelho. Quando as pessoas eram convertidas, ele instruía alguns poucos para a liderança. Uma vez que haviam líderes estabelecidos, a igreja era organizada e ele partia para outra cidade. Na cidade de Corinto, não. Ele ficou 1 ano e meio. Ele teve tempo para trabalhar, ele teve tempo para discipular, mas 5 anos depois que ele começou a igreja ali, ela começou a manifestar alguns problemas. Ela começou a dar sinais de morte na própria igreja. Veja bem, quando Paulo escreve essa carta, ele diz assim que a graça de Deus na vida daqueles coríntios havia enriquecido aquela igreja em todos os dons espirituais. Era talvez a única igreja da qual o apóstolo Paulo escreve dizendo, vocês têm todos os dons espirituais. No capítulo 1, ele fala isso no versículo de número 4, que eles foram enriquecidos, 4 e 5, em toda a palavra, em todo o conhecimento, e o testemunho de Cristo era confirmado por meio daqueles irmãos. Mas quando Paulo escreveu essa carta, tinha problemas naquela igreja. Um primeiro problema que ele vai abordar aqui é o problema das divisões. Algumas pessoas estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Existiam contendas, grupinhos dentro daquela igreja. Paulo tomou conhecimento disso. Na verdade, quem informou a Paulo o que estava acontecendo foram algumas pessoas da casa de Cloe. O nome Cloe é feminino. Então, algumas pessoas da casa desta mulher falaram para o apóstolo Paulo. É claro que quando você ouve isso, você diz, essa Cloe, ou esse pessoal da casa de Cloe, eles eram linguarudos, hein? Foram lá e contaram para o apóstolo Paulo, e eles falaram para Paulo, e ele teve que escrever uma carta. Graças a Deus por pessoas como Cloe. Porque se eles tivessem mantido o segredo, talvez a igreja não seria corrigida, talvez o assunto não seria tratado, e a situação seria deixada. Graças a Deus por pessoas como de Cloe. Quem são essas pessoas? Se você quiser saber quem elas são, abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 16. Deixa eu mostrar algumas prováveis pessoas da casa de Cloe para você ter conhecimento. Capítulo 16, versículo de número 17, ele diz assim, alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram
o que da vossa parte faltava. Ou seja, ele recebe essas pessoas, e essas pessoas provavelmente contam para ele a situação da igreja, e talvez essas pessoas sejam alguns da casa de Cloé. As igrejas naquela época, elas se reuniam nessas residências, e na casa de Cloé havia um grupo de pessoas que se reuniam. Esses irmãos agora foram se encontrar com o apóstolo Paulo, que estava em Éfeso, e contaram para ele a situação da igreja. Existem divisões na igreja. O que Paulo fez? Escreveu uma carta para corrigir os problemas. Engraçado, porque muitas vezes nós pensamos que para resolver os problemas na igreja nós não podemos falar nada. Não foi isso que Paulo fez. Ele diz, eu recebi informações, foi da casa de Cloé, e eu vou falar para vocês quem foi que me falou. Eu vou dar para vocês o nome de Estéfanas, e ele começa a dizer. Tinha problemas, tinha divisões, tinha imoralidades. A partir do capítulo 5, quando nós chegarmos lá, você vai observar que existiam imoralidades, pessoas envolvidas com um comportamento pecaminoso. Tinha animosidade, discussões. Alguns membros daquela igreja iam até mesmo para o tribunal civil, um acusando o outro. E Paulo escreve para corrigir aquilo. Existiam divórcios naquela igreja, sem base bíblica, sem fundamentação bíblica qualquer. As pessoas estavam divorciando, e Paulo escreve sobre isso no capítulo de número 7. As pessoas não sabiam como lidar com a liberdade de se relacionar com a cultura ao redor. Posso isso, posso aquilo outro. E ele escreve sobre isso no capítulo de número 8. Algumas pessoas não sabiam como utilizar o próprio corpo. Elas pensavam, o corpo é meu, eu uso como eu quiser. Paulo escreve no capítulo 6, não, o seu corpo pertence a Cristo. E você totalmente pertence a Cristo. E o seu corpo deveria ser utilizado para glorificar Cristo. O que o apóstolo Paulo faz nessa carta aos Coríntios? Em primeiro lugar, você observa que aquela igreja tinha problemas suficientes para desanimar qualquer pastor, qualquer membro de igreja. Você pastorear uma igreja como Corinto, você oraria 3 vezes para ver se aceitaria o convite de pastorear aquela igreja. Segundo, os problemas daquela igreja eram muito semelhantes aos problemas contemporâneos. Incrível, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm feito exposições em Corinto e a maioria delas diz, quando eu leio a carta, é como se Corinto estivesse se mudado para a minha cidade. É como se Corinto tivesse mudado para Londres, como se Corinto tivesse mudado para Nova York, como se Corinto tivesse mudado para São Paulo, como se Corinto tivesse mudado para Goiânia, e assim por diante. Os problemas são extremamente contemporâneos. Mas esses problemas, eles têm um aspecto positivo. Eles não estão simplesmente indicando que a igreja estava morrendo, eles estão indicando que existia vida naquela igreja. Aqui é uma coisa muito interessante, talvez uma perspectiva que eu e você deveríamos ter em relação à igreja. Você que é membro de igreja, você que já frequenta a igreja há tanto tempo, deixa eu dar uma outra perspectiva para você, que às vezes você tem cultivado na sua mente com relação a problemas na igreja. Muitas vezes, nós não queremos que existam problemas na igreja. O ideal não é esse. Nós gostaríamos que a igreja fosse perfeita, totalmente santificada, que já fosse o céu na terra. Mas logo, logo nós descobrimos alguns problemas de relacionamento, problemas de inveja, problemas onde a pessoa se sente diminuída, outro é exaltado, problema onde a pessoa expressa orgulho, problema onde a pessoa diz, não sei se eu consigo falar com fulano hoje, não quero olhar para o rosto de Beltrano hoje, e assim por diante. Outros problemas como, eu quero esse cargo, não, eu não quero aquele cargo, eu quero... Quando você vê problemas na igreja semelhantes a esse, se alegre. Esses problemas só acontecem quando existe vida na igreja. Se a igreja estivesse morta, ninguém se importaria com nada. Ninguém se importaria com o cargo, ninguém se importaria com o trabalho, ninguém se importaria se pisaram no meu pé, pisaram no meu calho, eu fui ofendido, não fui ofendido, não olharam para mim. Se ela estivesse morta, seria um cemitério. E aí você poderia lamentar. Mas quando problemas começam a acontecer na igreja, quando eles vêm à tona, excelente oportunidade para serem tratados. E foi isso que o apóstolo Paulo fez nessa carta aos Coríntios. Nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo começa, ele inicia a abordagem dele tratando dos problemas. E o primeiro problema que ele trata é o problema de divisão. Ele começa aqui no capítulo 1, ele terminará lá no capítulo de número 4. Ele diz que a igreja de Corinto estava marcada por essas divisões, aquilo que em latim nós chamamos de eclesiolas, ou igrejinhas, ou grupinhos, ou panelinhas, num termo
popular. Existiam aquelas divisões naquela igreja, e aquelas divisões estavam afetando a igreja. Eles se dividiam em torno de algumas personalidades. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Como que Paulo obteve aquelas informações? Já vimos no versículo de número 11, diz que ele obteve aquelas informações de pessoas que vieram da casa de Cloe. Quando Paulo fala daquelas contendas, e ele fica preocupado com o que estava acontecendo, porque aquelas contendas estavam desviando a atenção dos cristãos do foco principal da vida cristã. Se você observar, no versículo de número 17, ele diz assim: não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. Então, a preocupação de Paulo aqui era o seguinte: esses problemas precisam ser tratados, porque senão a cruz de Cristo será anulada. Esses problemas precisam ser abordados para que a cruz de Cristo não seja anulada. Por quê? Porque aqueles problemas que estavam acontecendo faziam as pessoas pensarem que Cristo estava dividido. Versículo de número 13, ele diz: acaso está Cristo dividido? Acaso foi Paulo crucificado em favor de vós? Depois ele diz que todos aqueles problemas caminhavam para o fato das pessoas confundirem e deixarem de perceber que o mais importante na vida cristã é a centralidade da cruz, da obra e da pessoa de Cristo Jesus para nós. Como que Paulo trata esses problemas? Ele faz duas coisas apenas. E quando eu falo duas coisas, duas divisões, seu coração ficará alegre pensando que nós iremos terminar mais cedo. Vejamos. A primeira coisa que Paulo faz, ele mostra o que estava acontecendo na igreja e que pode interferir e desviar o enfoque da igreja do cerne principal da vida cristã. Ele diz: olha, deixa eu identificar para vocês o que pode desviar a atenção de vocês da cruz de Cristo. Segundo, ele mostra como que a igreja pode refocalizar o que é importante na vida dela. Então, vejamos, a primeira coisa, o que rouba o que desvia o foco da igreja e muitas vezes rouba essa vitalidade da igreja? Do versículo de número 10 até o 17, ele fala da primeira coisa. A primeira coisa é o jogo das preferências. Alguns diziam: eu prefiro Paulo. Outros diziam: eu prefiro Cefas. Cefas é o nome para Pedro no Novo Testamento. É um outro nome de Pedro no Novo Testamento. Então, uns estavam dizendo: eu prefiro Paulo, eu prefiro Pedro. Outros diziam: eu prefiro Apolo. Apolo foi aquele jovem pregador que chegou à cidade de Corinto logo depois que o apóstolo Paulo saiu dali e voltou para Antioquia. Apolo, ele era um pregador mais eloquente. Então, algumas pessoas diziam: eu prefiro Apolo. Eles estavam divididos em torno de preferência. Versículo de número 10 diz que a igreja não falava mais a mesma língua. E por causa disso, haviam essas contendas naquela igreja. A primeira coisa que pode desviar o foco do centro principal da vida cristã é o jogo das preferências. Quando muitas vezes nós nos reunimos em torno de personalidades. Se você observar que isso é muito contemporâneo, recentemente, um professor do Westminster, nos Estados Unidos, escreveu um artigo muito interessante falando sobre o problema de Mark Driscoll e o problema dos evangélicos atuais. Mark Driscoll foi um pregador da cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Em 10 anos ele teve uma igreja que era multi-site. Ela se reunia em diferentes lugares da cidade, a igreja cresceu muito, a igreja tinha mais de 10 mil membros. Mas aconteceu uma coisa interessante. Quando ele escreveu um livro, algumas pessoas da igreja começaram a comprar e acumular grandes quantidades de livros para que o nome do pastor, de alguma maneira, fosse para o ranking de best-sellers. Não se sabe se o pastor sabia que os membros da igreja estavam fazendo aquilo. Talvez eles queriam, de alguma maneira, agradar o pastor, queriam colocar o pastor da igreja deles com um nome bem famoso nos Estados Unidos. O problema é que aquilo foi descoberto.
E quando aquilo foi descoberto, vários outros começaram a criticar Mark Driscoll. Ele pediu licença do ministério, ele se ausentou do ministério e ficou cerca de entre 3 a 4 anos fora do ministério. Agora ele voltou novamente, está em um outro estado nos Estados Unidos, começando uma nova igreja ali. Mas quando Carl Trueman tomou conhecimento daquilo e todas aquelas críticas, as pessoas bombardeando Mark Driscoll daqui e dali, Carl Trueman resolveu escrever um artigo muito interessante. O título era O Problema de Mark Driscoll e o Problema dos Evangélicos Atuais. No artigo do Carl Trueman, ele falava duas coisas. Ele diz, o que aconteceu com Mark Driscoll? É uma coisa que tem acontecido com muitos evangélicos, porque os evangélicos gostam de celebridades. Os evangélicos ficam sempre reunidos em torno de celebridades. Sempre tem que ter uma celebridade, sempre tem que ter um pregador principal, sempre tem que ter um teólogo principal, sempre tem que ter um pastor principal. E as pessoas acabam, muitas vezes, colocando essa celebridade em um pedestal de tal forma que elas acabam refletindo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Como que Paulo resolveu aquele problema? Ele diz, quando vocês fazem isso, vocês estão desviando o enfoque. Ao invés de olharem para a cruz, vocês estão olhando para celebridades. O meu Facebook tem 1000 pessoas. Eu tenho tantos mil seguidores no Twitter. Ele diz, vocês estão desviando o enfoque. Como que Paulo resolveu aquele problema? Primeiro, ele começou com um apelo. Ele diz, eu rogo-vos, irmãos. Ele não fez nenhuma exigência, ele expressou a humildade dele naquela questão. Ele diz, eu peço a vocês, não façam isso. Eu suplico com vocês, não caiam nesse erro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele agiu com transparência no tratamento da questão. Ele diz, olha, deixa eu revelar para vocês quem foi a minha fonte informante. Foram os da casa de Cloé. Se você quiser o nome deles, vai no capítulo 16 dessa carta e você vai observar o nome dessas pessoas. Ele foi transparente. Não se resolve nenhum problema na igreja dizendo, eu ouvi dizer, estão dizendo, me falaram, eu estou ouvindo isso e aquilo outro. Não se resolve problemas dessa maneira. Você diz, fulano me disse, no dia tal, assim, vamos conversar com ele. E Paulo faz isso. Foram os da casa de Cloé que me disseram, e deixa eu conversar com vocês diretamente sobre isso. Terceira coisa que Paulo fez, ele não tomou partido. Você já observou que Paulo não diz, eu sou do grupo de Cristo, eu sou do grupo de Pedro, ou eu sou do meu próprio grupo. Ele não tomou partido. E ele não se exaltou para ofuscar as outras pessoas, os outros líderes. E ele apontou qual que era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que o jogo das preferências nos afasta de Cristo Jesus. O jogo das preferências nos leva para pessoas, ao invés de nos levar para a pessoa de Jesus Cristo. Então essa é a primeira coisa, a primeira maneira que Paulo lidou com isso aqui no versículo de número 10. O segundo problema que Paulo menciona aqui está no versículo de número 18 a 25. Se existe o problema do jogo das preferências, existe também o risco da pessoa moldar a mensagem às suas próprias necessidades. Observe o que ele fala do versículo de número 18, quando ele está falando sobre a mensagem da cruz, ele chega assim, ele diz, olha, nós pregamos a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos é o poder de Deus, e o verso de número 22, ele diz, por quê? Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. O que ele está dizendo? Olha, os judeus, eles querem uma mensagem que atenda à necessidade deles. O judeu talvez estava tão acostumado a ler o Antigo Testamento, aquelas manifestações de Deus poderosas do Antigo Testamento, abrindo o Mar Vermelho, mandando maná do céu, sendo uma nuvem durante o dia, quando o povo caminhava para a Terra Prometida, era uma nuvem protegendo o povo do calor, do sol no deserto, mas era também uma chama de fogo à noite protegendo o mesmo povo do frio do deserto.
O Senhor Deus sempre agiu miraculosamente lá no Antigo Testamento. O judeu lia aquelas passagens e ele dizia, eu só acredito se eu puder ver. Era mais ou menos como Tomé. Eu quero ver para crer. Eu preciso de um sinal. Se houver um sinal, eu acredito. O judeu, Paulo diz, ele busca um sinal. Ele tenta moldar a mensagem da cruz à necessidade dele. E ele tem necessidade de ver para crer. E o grego? O que o grego fazia? O grego buscava sabedoria. Os gregos, nós sabemos, eles estavam tão acostumados aos grandes filósofos saindo, originando-se do meio deles. Sócrates, Platão, Aristóteles, os estoicos, os epicureus e tantos outros grupos filosóficos saíram dali que eles sempre buscavam sabedoria. Eles queriam alguma coisa que atendesse ao tribunal da razão. Eles tinham a necessidade de que a mensagem do Evangelho fosse explicado direitinho para eles. Era mais ou menos, eles precisavam compreender tudo tintim por tintim. Se eles não compreendessem, eles não iriam crer. Paulo diz, para os judeus a cruz é um escândalo. Que sinal um judeu verá no Messias morto na cruz? Que sinal? Sinal de vitória? Não, ele morreu na cruz. Que sinal ele verá? Sinal de um santo? Não, a cruz era para os malditos morrerem nela. Então, para um judeu, quando ele olhava para a cruz, aquilo era um escândalo para ele. Ele não aceitava a cruz de Cristo. Para o grego, quando ele olhava para a cruz, ele via, isso é loucura. Nenhuma pessoa sábia morreria na cruz. Mas todos eles, tentando moldar a mensagem às suas próprias necessidades, perdiam a própria mensagem da cruz. Paulo diz, qual que é a mensagem da cruz? Primeiro, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, Deus através da morte de um santo que se fez maldito, abençoou a tantos outros que eram pecadores. Deus através da morte daquele que era puro, salvou e purificou a tantos que são impuros. O puro satisfez a justiça de Deus e por causa disso Deus pode conceder perdão. É a sabedoria de Deus, é o poder de Deus ali na cruz. Paulo escreve sobre isso no versículo de número 24. Enquanto você estiver tentando moldar a mensagem às suas próprias necessidades, você perderá o poder da cruz. Segundo, ele vai dizer, quando você tenta moldar a mensagem à sua própria necessidade, a única coisa que você recebe é a ironia de Deus. Olha o versículo de número 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Eles estão procurando sabedoria e Deus, com ironia, torna essa sabedoria mundana louca. Olha o versículo de número 25, ele diz assim, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando a pessoa está tentando moldar a mensagem da cruz, as suas próprias necessidades, ela só tem a ironia de Deus. Você vai dizer, mas Deus não pode ser irônico. Deixa eu lembrar a você a frase do C.S. Lewis no livro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas. Ele não é um leão domesticado. Quando eles falavam sobre Aslan, o leão de Além-Mar, filho do imperador de Além-Mar, que vinha e viria e retiraria Nárnia da sua maldição de um inverno contínuo, uma das crianças diz, mas se ele é um leão, nós podemos tocar nele? E o seu castor diz, cuidado, ele não é um leão domesticado. Interessante isso. Paulo está dizendo, quando você tenta moldar a mensagem às suas próprias necessidades, você perde, você anula a cruz de Cristo e você só recebe a ironia de Deus. Terceira maneira de Paulo lidar, ele diz no versículo de número 21, ele diz que quando você faz isso, você perde a oportunidade de conhecer Deus. Verso de número 21, ele diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. O que ele está falando aqui? Não é que eles não sabem sobre Deus, eles sabem sobre Deus. Mas eles não conheceram Deus.
Conhecer sobre Deus é algo que todo estudante de teologia consegue ter. Mas é possível que um grande estudante de teologia conheça sobre Deus e ele nunca conheça a pessoa de Deus. Conhecimento na Bíblia Sagrada tem a ver com intimidade. Com intimidade. E você observa isso todas as vezes que você lê a Escritura e diz assim: e o homem conheceu a sua mulher e ela deu à luz a um filho. E Maria estava grávida, mas José não a havia conhecido. Não está falando de um conhecimento abstrato, está falando de intimidade ali. Paulo diz: porque eles tentaram moldar a mensagem da cruz, eles anularam a cruz de Cristo, e eles perderam a oportunidade de conhecer a pessoa de Deus. É possível saber muita coisa sobre Deus e não conhecer, não ter intimidade com esse Deus. Terceira e última coisa, Paulo diz que o que pode anular a cruz de Cristo é quando você faz uma identificação errada de qual é a fonte do seu valor pessoal. Versículo de número 26 em diante, Paulo diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Interessante aqui, porque os coríntios, eles se gloriavam das suas conquistas pessoais. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica, era um centro comercial, e os coríntios se orgulhavam disso. A cidade de Corinto era procurada por muitas pessoas de vários países para morar ali, era um centro cosmopolita, e os coríntios se orgulhavam disso. A cidade de Corinto era uma cidade politicamente importante, e os coríntios se orgulhavam disso. Ela era a capital da Acaia. O procônsul, irmão do filósofo Sêneca, habitava nela. Eles tinham um orgulho próprio por serem da cidade de Corinto. E Paulo diz, se essa é a fonte do seu valor, tem algo errado. Ele diz, a fonte do seu valor não está naquilo que você obteve pelo seu esforço pessoal, mas naquilo que você tem em Cristo e em Deus. Como que Paulo faz isso? Ele diz no versículo de número 26, seguinte maneira: dê uma olhada, vocês que foram convertidos, deem uma olhada na vossa vocação, considerem como que vocês foram chamados, como que vocês foram escolhidos. Primeiro, vocês não têm entre vocês muitos sábios segundo a carne. Não tem muitos por aí bajulando títulos acadêmicos, escrevendo livros, sendo identificadas pelo mundo como pessoas, grandes sábios, grandes filósofos. Nós não temos tantos assim no meio do cristianismo. E talvez na nossa igreja nós não tenhamos tantos assim. Depois ele diz assim, não são muitos poderosos. Não foram muitos dos grandes, dos poderosos que foram convertidos ao cristianismo. Na verdade, quando o cristianismo começou, ele começou com pessoas bem humildes. Soldados, escravos no Império Romano e assim por diante. Não são muitos poderosos. Não são muitos de nobre nascimento. Ele identifica alguns poucos ali. Mas ele diz, pelo contrário, quer saber quem foi que Deus chamou? Versículo de número 27 e 28. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você olha para um determinado crente e diz, não é possível que Deus converteu esse indivíduo. E Deus converteu. Eu gosto do livro As Cartas do Coisa Ruim, quando ele diz que quando o indivíduo é convertido, a primeira coisa que ele faz é quando ele chega na igreja, ele olha para o grupo de cristãos e ele diz assim, não é possível que aquelas pessoas que eu sempre desprezei, agora eu tenho que me associar a elas. Não é? Então, ele escolheu essas pessoas que são consideradas loucas para o mundo. Ele escolheu essas pessoas que são humildes, essas pessoas que foram desprezadas. E por que Deus fez isso? Primeiro, para que você tenha uma perspectiva correta sobre você mesmo. Eu gosto de uma frase de um pastor, que tem sido um mentor para mim, desde a minha adolescência, reverendo Vadislau Gomes. Ele diz assim, entre nós cristãos, o melhorzinho baba.
o melhorzinho baba. Então, tenha uma perspectiva correta sobre você mesmo. É a primeira coisa. Segundo, tenha uma perspectiva correta de quem é a fonte que faz você ser valioso aos olhos de Deus. Não foi o seu nascimento, não foi a sua origem, não é o que você obteve, o que você conquistou, não é o seu império, não é a sua conta bancária. A única coisa que faz você ser valioso em Cristo Jesus está no versículo de número 30. Pois vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A sua fonte de valor não é de onde você veio, não é a sua inteligência, não é o que você conquistou na sua vida, é quem você é em Cristo Jesus. Eu já contei para a igreja, para essa igreja, uma coisa marcante na minha profissão de fé. Éramos 3 pessoas. Eu fui convertido na minha adolescência de uma vida não muito virtuosa, digamos assim. E quando eu comecei a frequentar a igreja, logo após a minha conversão, classe de catecúmenos, profissão de fé, domingo pela manhã, pregador especial para pregar, era aniversário da igreja, o pastor faria a minha pública profissão de fé, 3 pessoas na frente da igreja para serem batizados. E o pastor falou uma frase, só para mim. Depois eu entendi por quê, aquilo era de Deus, ele tinha que tratar alguma coisa no meu coração naquele exato momento. Eu imaginava que a minha conversão seria uma grande aquisição para a igreja de Cristo Jesus, como um atleta que é comprado e quando ele chega no time, o valor da camisa do time sobe alguns dígitos. Na manhã daquele domingo, o pastor pegou a água, colocou sobre a minha cabeça e ele só disse isso para mim. Não disse para as outras pessoas. Eu podia ter ficado ofendido. Mas ele só disse, Valdeci, a igreja não precisa de você. Deus não precisa de você. Mas você precisa de Deus. E você precisa da igreja. Um colega meu que é pastor, muito amigo, quando no seminário ele escreveu em um dos seus cadernos, ó Deus, trabalha no meu coração e ajuda-me a entender que não sou o único que tem o teu Espírito aqui nessa sala. Queridos, o meu valor e o seu valor não está de onde nós viemos, não está naquilo que nós obtivemos, mas em quem nós estamos, em Cristo Jesus. E se você não entende a fonte do seu valor corretamente, você anula a cruz de Cristo. Como que você pode corrigir isso, então, rapidamente agora? Primeiro, Paulo diz, considere algumas coisas. Comece a refletir sobre algumas coisas. Primeiro, está Cristo dividido? Não. Observe qual que é a importância de você manter a integridade de Cristo. Nós somos o corpo visível de Cristo Jesus sobre a face da terra. Se nós vivemos de maneira dividida, as pessoas pensarão que Cristo está dividido. Considere a importância de manter a integridade de Cristo. Como que você apresenta Cristo? Como íntegro ou como dividido? Segundo, considere sob qual senhorio você está. Versículo de número 13. Fostes batizados no nome de Paulo. A palavra que aparece aqui, é um termo de contabilidade. Vocês foram colocados na conta de Paulo. Vocês foram colocados lá naquele Excel que você projeta lá do seu orçamento. Vocês foram colocados lá naquela partezinha que diz respeito a Paulo. Não, vocês estão debaixo do senhorio de Cristo. Então vocês deveriam olhar para a cruz de Cristo e não olhar uns para os outros, nem olhar para o seu próprio valor pessoal e nem para as suas próprias necessidades ou as suas preferências. Considere isso. Segunda maneira de você lidar. Entenda e reflita sobre as riquezas e os privilégios que você tem em Cristo Jesus. Quais são os privilégios? Versículo de número 21. O privilégio de conhecer a Deus. Não é conhecer sobre Deus, é conhecer Deus.
conhecer o Pai, ter intimidade com Ele, livre acesso à presença de Deus, derramar o seu coração diante dEle, falar com Ele, ouvir a voz dEle escrita na Escritura Sagrada e obedecer essa palavra. Considere esse grande privilégio que você tem. Muitos não têm esse privilégio. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, considere como que o Senhor Deus te escolheu. Aqui eu acho engraçado, porque ele diz assim, veja, você foi escolhido por Deus. Não é que Deus não tivesse nenhuma outra alternativa, Ele tinha várias outras pessoas. Não é que Deus necessitasse de você, mas Ele resolveu colocar o coração dEle em você. Isso é um grande privilégio. Deus decidiu, amou você, amou a mim. Considere o privilégio e então volte-se para a cruz de Cristo. Terceiro e último lugar, considere qual é a fonte do seu grande valor. Versículo de número 30. Vós sois dele. Em 1563, na Alemanha, o protestantismo estava crescendo, avançando. E naquela região, um grupo de alemães decidiu abraçar a fé reformada, a mesma fé que eu prego, a mesma fé que vocês ouvem, a mesma fé que vocês têm abraçado. E eles resolveram abraçar aquela fé reformada. E para demonstrar claramente e ensinar em que consistia aquela fé reformada, foi decidido escrever um catecismo para instruir as pessoas por meio daquele catecismo. Em 1553, duas pessoas, Zacarias Ursinos e Gaspar Olivianos, trabalharam na escrita de um catecismo que é conhecido como o Catecismo de Heidelberg. Ele foi escrito ali, naquela região, naquela cidade. O Catecismo de Heidelberg. Talvez seja um dos catecismos mais pastorais que você poderá ler na tua vida. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg diz assim, qual é o seu único consolo, tanto na vida quanto na morte? E a resposta fantástica. O meu único consolo, tanto na vida quanto na morte, é que eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, a Jesus Cristo, meu Salvador, que me comprou. Considere qual que é a fonte do seu valor. Seu valor, sua identidade, sua razão de ser, sua nova vida, não está no seu passado. Não está nas suas grandes realizações, nem no presente. Está em quem você pertence. Pertence de corpo e alma a Jesus Cristo. Se você considera essas coisas, você volta os seus olhos para a cruz. Você começa a perceber que essas divisões estão desviando você do propósito de Deus para a sua vida. Você começa a perceber que esse desejo de moldar a mensagem às suas próprias necessidades, exaltar as suas necessidades acima da mensagem na cruz, está desviando você do alvo de Deus para a sua vida. Você começa a perceber que esse desejo que você tem de crescer nessa sua autoestima, de sentir-se valorizado, de sentir-se um sucesso, ser colocado num pedestal, contraria a própria doutrina da vocação. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus colocou o coração dele em você. E é em Cristo Jesus que você é rico. O que você precisa fazer para destruir uma igreja? Nada. O que você precisa fazer para ajudar, contribuir na manutenção da vitalidade da igreja? Olhe para a cruz. Volte-se para a cruz. Viva debaixo da sombra da cruz e na alegria daquilo que foi conquistado lá na cruz por mim e por você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?